Bem-vindos a Carvalhais de Manri. Vamos continuando aqui o estudo. Estamos no livro de Mateus 1, Mateus 2, tá? A visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo unido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria ter nascido Cristo. E lhe responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais da cidade de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-lhes com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Aqui, Herodes, na verdade, o intuito não era adorar o Senhor, óbvio. Aqui na Terra, desde esses tempos, como nos tempos de hoje, existem pessoas que servem ao maligno. A palavra de Deus, ela diz: o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo é do maligno. Então, desde então, tem pessoas aqui que servem a esses outros deuses e que têm como intuito perseguir a Jesus. E aí, a gente se entendendo como igreja, entendendo que nós somos o corpo de Cristo, a gente entende por que ainda hoje perseguem os cristãos, né? Filhos do maligno perseguem filhos de Jesus, porque perseguem ao próprio Jesus, tá? Então, por isso que a gente hoje vê tanta perseguição ainda aos cristãos, sejam elas declaradas ou sejam elas silenciosas, né? É muito claro como nós verdadeiramente cristãos somos sim perseguidos, ou a palavra melhor seria discriminados, né, dentro do nosso país. E fora do nosso país, sim, perseguidos, pessoas morrem porque simplesmente são cristãos, tá? Mas é por conta disso. Era, é e continuará sendo até a segunda vinda de Cristo. Bom, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, nosso Deus é digno de adoração. Antes de Jesus, na época de Jesus e agora na época do Espírito Santo, continua sendo digno de adoração, né? Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então aqueles que estão atentos ao direcionamento do alto, que vem ou por sonho, ou por profecia, ou por direcionamento na própria palavra de Deus, ou às vezes o próprio Espírito Santo ele conduz aqueles que estão atentos ao ouvir, né? Ele sempre direciona os intuitos do maligno, ele sempre vai proteger os filhos, direcionando-os e deixando-os alertas sobre as astutas ciladas do inimigo. Tá? E assim foi feito então com os magos. Em sonho eles foram advertidos que não deveriam voltar a Herodes, porque ali dentro do contexto de Herodes tinha um outro intuito que não adorar o Senhor, né? E
importante ressaltar que o maligno, ele não é criativo. Ele, na verdade, é mentiroso. E a forma de mentira dele é distorcer a verdade. Herodes não chegou para os magos e disse: eu quero acabar com Jesus. Não, ele disse: vão e me informem com precisão para que eu o adore. Então é assim que o maligno engana ainda hoje a humanidade. Ele não, ele não é claro, ele não é óbvio, ele vem disfarçado. Ele vem disfarçado de boas intenções, de maravilhosas intenções. Só que no intuito, o, o objetivo não é tão bom assim. E do jeito que foi lá na época de Jesus, continua sendo hoje. Tá? Dentro do reino espiritual é exatamente assim. Ele vem disfarçado de excelentes intenções, mas as intenções dele não é tão maravilhosa como parece. Por isso que nós que nos entendemos como igreja precisamos estar bem atentos aos direcionamentos de Deus, né? Aos nossos sonhos. Deus nos revela sonhos, né? Deus levanta profetas, existem profetas ainda hoje, profetas de Deus. Existem profetadas que a gente chama que são falsos profetas, né? Mas existem profetas que verdadeiramente servem ao Deus Altíssimo. Então a gente precisa estar atento a esses sinais enviados por Deus a nós, tá?